64 depois de Cristo, a cidade de Roma foi palco de um dos episódios mais devastadores da sua história, que foi o grande incêndio de Roma, que aconteceu aqui indo num 18 para um 19 de julho, né? E a catástrofe começou no 18 e se prolongou pelos outros dias, né? E ela aconteceu na parte que era densamente povoada ali de Roma. A Roma era dividida em vários bairros, e tinha um bairro chamado Circo Máximo. É um nomezinho que a gente devia adotar para Brasília, né? Brasília podia ter um nome desse, romano. Ah, você vai rebatizar Brasília? Vamos. Qual vai ser o nome de Brasília? Circo Máximo. E esse incêndio rapidamente se espalhou, né? Porque as construções eram predominantemente de madeira, as ruas eram estreitas, né? Tortuosas, tal, característico de cidades que crescem sem planejamento, né? Vai um monte daquelas vielazinhas, as ruazinhas tudo apertadinha. Você encontra esse tipo de rua em Roma, Rio de Janeiro tem. Geralmente, se partes antigas de cidades assim, você encontra. Lisboa tem também. Porque Roma era a capital do vasto Império Romano, muito conhecido aí por todo mundo na história. Tem até um meme aí que fala que foram fazer uma pesquisa perguntando aí pra rapaziada. Cara, uma pergunta tão aleatória assim, e a resposta foi uma baita de uma surpresa para todo mundo, principalmente para a mulherada. Perguntaram assim: você costumeiramente pensa no Império Romano? E eu acho que a resposta deu assim: 2 vezes por dia. E a mulherada não entendeu, falou assim: cara, como é que pode? Os caras estão pensando no Império Romano 2 vezes por dia? Aí foi um bafafá mundial, e a rapaziada, um olhou pra cara do outro assim, e eu também. Não posso rir. Eu também. Aí eu falei, ué, o palhaço também. De vez em quando eu penso no Império Romano, nas coisas romanas. Ué, qual o problema? Eu não sabia que era um problema. Aí ficou essa polêmica, né? Então, Roma ali, capital do Império Romano, era uma metrópole vibrante, cidade grande mesmo, caótica, repleta de doença, crime, muita virtude econômica, muita economia acontecendo também. Tinha muitos mercados, tipo os produtos do mundo inteiro tinha ali para você poder comprar, fazer negócios. Então era um negócio fervilhante. População completamente diversificada, porque o Império Romano, quando ele tomava um país, tomava lá uma determinada região, ele não impunha religião, não impunha nada. Falava, ó, agora você é um cidadão romano, tá? Você é o quê? Franco? Você, sei lá, é de Madureira, meu amigo? Roma tomou Madureira, né? Agora você, além de morar em Madureira, você também é um cidadão romano. Qual é o Deus que você cultua, meu filho? Aí, aqui é o Deus do samba e do futebol. Então me dá aí que eu vou botar lá no Panteão lá em Roma, que também tá valendo, tá valendo. Tá valendo também. Então, inclusive, a origem de Todos os Santos vem do panteão que tinha todos os deuses, né? Quando o pessoal fez a faxina lá, virou Todos os Santos. E tem, né, relação até com o Halloween, mas isso é outra história. Quando eu for contar para vocês o terremoto de 1755 em Lisboa. Mas isso aí vai ser só em novembro. Então, a cidade era muito conhecida também pela sua arquitetura, que a gente vê até hoje, né? Mas quem era o imperador lá? Era um tal do Nero. Todo mundo já ouviu falar do Nero, né? Passavam eles por um verão muito seco, né? Estava quente, muito vento. Aqui no Brasil, se estiver seco com muito vento, a gente já sabe que vem chuva. Tem uma combinação assim. Pelo menos lá no Rio de Janeiro era assim, meu tempo de pipa não dava outra, a gente sabia que ia chover. Era mudança de tempo, você olhava para as nuvens, se a nuvem tivesse toda picadinha, e não fosse aquela nuvem contínua, tu já sabia que era frente fria chegando. Ia mudar o tempo, né?
Então, eu estava passando por uma semana muito quente, muito vento, o ar bem seco, e começou numas lojas próximas ali a essa região, desse bairrozinho chamado Circo Máximo, que era um dos maiores locais de entretenimento ali de Roma, né? Esses ventos fortes ajudou a espalhar rapidamente o fogo. Ele começou a pegar aquele monte de edifício de madeira e o fogo começou a caminhar de um bairro para o outro, de um bairro para o outro. E claro que você não tinha naquele tempo bombeiro que nem tem hoje, escadamageiros, né? Domínio da hidráulica para você fazer aquelas mangueiras jogando água longe. Não tinha isso na época, né? Então o fogo queimou sem controle por 6 dias e 7 noites, consumindo cerca de 2/3 da cidade de Roma. Você tinha em Roma 14 distritos, esse Circo Máximo era um dos distritos, né? Dos 14 distritos de Roma, vocês terem uma ideia, 10 viraram cinza. E isso deixou uma destruição tremenda na economia romana, um monte de gente desabrigada, né? E que era o responsável aí pela cidade era o imperador, o Nero. Então, imediatamente após o incêndio, eles começaram as investigações, chamaram lá o tribuno Xandaré para fazer a investigação, uma investigação secreta, esqueci o nome do negócio, inquérito secreto, né? Eles queriam descobrir a origem do incêndio, mas eles não tinham as técnicas que tem hoje para descobrir, né, de onde foi a origem. Então, o que surgiu não foi a investigação, foram só teorias que o próprio imperador Nero, né, havia ordenado o incêndio para reconstruir Roma de acordo com seus próprios projetos grandiosos, porque aqueles bairros eram um mafuá, né, um pulgueiro, que ele achava aquilo horroroso, e queria que aquilo fosse posto abaixo para ele reconstruir do zero. Tá? Apesar dessas suspeitas, Nero se esforçou para mostrar o seu apoio às vítimas. Foi lá, socorreu a galera, né, abrigando eles nos jardins, né, organizando um programa de socorro, tal. Então, os números exatos assim das perdas humanas, eles não são conhecidos hoje, não fizeram. Se teve registro, se perdeu, né? Mas por relatos e coisas escritas, se sabe que viram e relataram centenas de pessoas mortas e milhares ficaram sem teto. Então, a destruição também de propriedades e bens culturais de Roma foi imensa. Um monte de obra de arte se perdeu, documentos oficiais, edifícios históricos, tudo reduzido a cinzas. A economia de Roma foi para o saco, tá? E dificultou a própria reconstrução da cidade, porque você tinha 14 distritos, queimou 10 queimaram. Sobraram 4. Aqueles 4 têm que sustentar os 14. Fora a grana que vinha de fora, né? Aí, diante desse problema todo, né? Que o Xandaré, que trabalhava lá pro Nero, que ele... Deixa eu só beber uma água aqui. O Xandanero, ele concluiu que é o seguinte, agora tá tudo explicado. Quem tacou fogo na cidade foi esse grupo aí, radical de camiseta amarela, chamado Cristão. Esses bolsonaristas de merda, foram esses caras que tacaram fogo em Roma e tal. E começou a fazer a Fix Expedition, perseguição tremenda, e transformou o grupo cristão numa espécie de grupo marginalizado, né? Porque eles teriam sido os responsáveis pelo incêndio. Então a perseguição que se seguiu contra os cristãos foi brutal. Muitos deles foram presos, torturados, executados, sem nenhum tipo de processo, né? Sem nenhum tipo de formalização, até contra a própria legislação romana, né? Vários foram executados
publicamente e de maneira cruel para servir de exemplo, né? A gente tem visto isso na justiça, justiça show, julgamento show, para servir de exemplo, né? Então, galera executada, condenada a 17 anos de cadeia, esse tipo de coisa, né? E dentre os tipos de punições que eles sofreram, crucificação, tá? E ser jogado aos leões lá no Coliseu. E essa perseguição marcou um dos grandes, foi o primeiro grande ato de violência contra os cristãos, deixando um legado de martírio que ele seria lembrado por séculos. Estamos aqui comentando hoje, né? Esse grande incêndio foi terrível para Roma também, a devastação forçou várias reformas, urbanização, criaram novas regulamentações, tentaram fazer um monte de coisa para evitar futuras catástrofes como aquela, a maneira de construir para evitar que propagasse o incêndio, com espaçamento, né, entre as casas. Então, depois disso, o Nero já não estava muito bem quisto pela galera, porque ele tinha um governo marcado por extravagâncias, né? Ele gastava muito em excesso. Ele tinha lá um ministro da Fazenda chamado o Taxade também dele lá, né? Ele tinha lá o seu tribuno romano lá, fazendo coleta de impostos em excesso. E recaía sobre ele eternamente a famosa suspeita de ter arrumado a treta do 8 de janeiro lá em Roma, que o negócio tinha sido mumunha, né? E a popularidade estava em declínio, caindo direto. Várias revoltas começaram a se espalhar pelo Império. O apoio militar que ele tinha começou a cair, né? A galera verde-oliva lá já não estava mais curtindo o que ele estava fazendo. Os governadores de várias províncias, né? Como o Caio Júlio Tarcísios, né? Lá de Gália, o Sérvio Júlio Lema, né? E tem o Augustus Leite e outros governadores aí, começaram a se rebelar contra ele. A situação se deteriorou rapidamente, levando o Senado romano, né, que por aquele período teve a sorte de não ter, não era o presidente do Senado, não era o Pusilânimus, era um outro cara que estava lá, e esse cara, que não era o Pusilânimus do Senado, declarou Nero inimigo público de Roma. Sentindo o cerco se fechar, Nero fugiu de Roma em desespero, procurando refúgio. E ele correu e falou assim: eu preciso fugir para um lugar onde tenha alguém assim que seja da minha extrema confiança. Aí ele correu para uma ilha de Cuba lá, deles lá, uma vila de um fiel lá chamado Faon, que ficava ali nos arredores da cidade. Nero estava acompanhado por um pequeno grupo de pessoas leais a ele, mas a situação era sem saída, completamente sem saída. Ele recebeu a notícia que seria capturado e executado, já estava cercado. E segundo relatos históricos, em particular os de Tácito Suetônio, Suetônio tem A Vida dos 12 Césares, que livro, só putaria, puta que pariu. E o Dião Cássio, né? Esse Tácito Suetônio tem livro deles, então pode procurar aí o Suetônio, A Vida dos 12 Césares. Nero entrou em pânico, total, desespero total. Confrontado ali com a iminência da sua captura, ele decidiu tirar a própria vida, igual o Hitler fez, né? Porém, mesmo nesse ato, na hora que ele foi lá tirar a vida dele, ele não teve coragem de se matar. Como bom covarde que era, ele pediu ajuda de um seu secretário, chamado Epafrodito. Tem a porra do nome desse, puta que eu pariu, hein? O Epafrodito, tinha que matar o Epafrodito primeiro. Com a ajuda do Epafrodito, né? O Nero finalmente conseguiu relevar a sua
punhalada na garganta. E suas últimas palavras ali antes da punhalada foram Qualis artifex perio. O palhaço que falou o seguinte: qual artista que vai morrer comigo? Ele se achava, tinha um ego tremendo, né? Que ele era um grande artista, além de imperador, que devia ser aplaudido. Porra nenhuma, né? Então, a morte do Nero marcou o fim da dinastia que estava em andamento, que era a Júlio-Claudiana. E o Império Romano entrou num período de instabilidade conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, durante o qual 4 imperadores diferentes ascenderam ao trono em rápida sucessão, mas isso é uma outra história e nós terminamos aqui esse comentário da manhã histórico aí, nossas efemérides sobre o grande incêndio de Roma, começando num dia como hoje, em 64 depois de Cristo. Beleza? Vou dar uma olhada aqui nos comentários aqui da família e daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu ver uma coisa aqui.